Por isso, apanhou argila, molhou-a com a água de um rio, amassou-a e com ela formou uma imagem à semelhança dos deuses, senhores do mundo. Você acha que eu tirei esse trecho da Bíblia Sagrada? Você está totalmente errado. Olá, eu sou Carol Artioli, escritora por paixão e gamer nas horas vagas, e hoje eu vou contar para vocês a história da Gênese em várias mitologias, começando pelo berço da civilização humana, a Suméria. Terra dos reis civilizados, floresceu na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, por volta de 4500 a.C. Mas essa história aconteceu há muito tempo, quando a terra e o céu ainda não haviam sido separados. Ao invés da Terra, como nós a conhecemos, havia um planeta muito maior chamado Tiamat. Possuindo várias luas ao seu redor, era inevitável que uma delas ia se deslocar, e assim aconteceu, colidindo com o planeta Tiamat, dividindo-o em duas partes. Uma das partes deu origem ao nosso planeta, o planeta Terra, enquanto a outra se fragmentou, formando o cinturão de asteroides localizados entre Marte e Júpiter. Mas essa colisão não ficou só na parte entre formar a Terra e esse cinturão de asteroides. Ele ainda mudou o curso da órbita do planeta chamado Nibiru. E isso fez com que a atmosfera de Nibiru se desestabilizasse. Então, a cada 3.600 anos, esse planeta passa muito próximo à Terra. E em uma dessas passagens, os Anunnakis pousaram aqui para explorar o ouro, que serviria para restaurar a atmosfera do seu planeta. Anu, o Deus Supremo, regente do planeta Nibiru, estabeleceu 7 assentamentos de terras, dividindo entre seus 2 filhos, Enki e Enlil. Essa região recebeu o nome de Edim, cuja capital se chamava Nippur. Nessa época, havia mais de 600 Anunnakis habitando a Terra e cerca de 300 Igigi, que são deuses inferiores, que tripulavam a estação espacial intermediária. Mas aqui havia muito trabalho a ser feito, e esses deuses trabalhavam o solo, cavando para torná-lo habitável e extraindo seus materiais. Por isso, houve um momento em que os deuses se revoltaram contra o trabalho que eles faziam. Anu concordou que o trabalho era muito pesado, então seu filho Enki propôs criar uma criatura capaz de suportar o trabalho, e assim, com a ajuda da sua meia-irmã Ninki, ele o fez. Um deus foi morto e o seu corpo e sangue foram misturados com barro. A partir desse material foi criado o primeiro ser humano, à semelhança dos deuses. Eles deram o nome para esse primeiro homem de Adamo, e ele foi colocado em Edim, que nada mais é do que o Éden, que é uma palavra sumeriana para terreno plano. Essa criatura primitiva possuía uma estrutura sólida, era bípede e tinha 5 dedos nas mãos, incluindo um polegar opositor, proporcionando habilidades manuais. Além disso, sua inteligência e capacidade de raciocínio eram suficientes para realizar tarefas complexas, ou seja, foi criado os primeiros servos dos deuses, os primeiros Homo sapiens. Inicialmente, eles eram incapazes de se reproduzir, mas mais tarde foram modificados com a ajuda de Enki e Ninki. E então, sendo servos dos deuses sumerianos, os homens se reproduziram ali entre os rios Tigres e Eufrates, transformando a Mesopotâmia na primeira civilização do mundo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esta incrível civilização, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e acionar o sininho para não perder mais nada. Sobrevoando os mundos, os céus e todos aqueles que neles habitam, nós adentramos na mitologia grega que, após a queda dos titãs, a ordem voltou a imperar sobre a terra. Em meio a tanta paz, o mar debatia-se em ondas. Dentro dele brincavam os peixes, os pássaros voavam e a terra estava repleta de animais, mas não havia ainda nenhuma criatura onde os espíritos
pudessem se alojar e de onde pudesse dominar o mundo terrestre. Tudo parecia estar em seu lugar, o céu fixado lá em cima, a terra e o oceano. Mesmo assim, Prometeu, o mais sonhador dos deuses Titã, estava melancólico. Filho do Titã Jápito e irmão do desaventurado Atlas, ele era um dos mais inteligentes da sua casta. Quando teve início a rebelião dos Olímpicos, ele logo havia percebido para que lado as coisas estavam se inclinando. Então, sem hesitar, abandonou o próprio clã e se juntou aos rebeldes, convencendo seu irmão mais novo, Epimeteu, a fazer o mesmo. Assim, após o triunfo olímpico, o sábio Titã foi recompensado. Enquanto tantos de seus familiares eram lançados no Tártaro, Prometeu e Epimeteu tiveram a permissão de seguir vivendo sobre a terra, agora governada por Zeus. Prometeu sabia que no seio da terra dormia a semente dos céus. Por isso, apanhou argila, molhou-a com a água de um rio, amassou-a e com ela formou uma imagem à semelhança dos deuses, senhores do mundo, porém mais modesta e frágil. Ele ficou encantado com a beleza da sua própria criação e resolveu fazer várias réplicas. Para dar vida aos bonecos de argila, tomou emprestadas as almas dos animais características boas e más e colocou-as no peito do ser humano. Prometeu tinha uma amiga entre os deuses celestes, Atena, a deusa da sabedoria. Ela admirou a obra do filho dos titãs e insuflou naquela imagem semi-animada o espírito, o sopro divino. Mas apenas homens ele criou. Prometeu ensinou à humanidade tudo o que poderia ensinar. Ensinou a observar as estrelas, descobriu a arte de contar, descobriu a escrita, ensinou-as a subjugar os animais e usá-los como ajudantes em seu trabalho. Ensinou-os a domar os cavalos, as rédeas e as carroças. Inventou o barco, a vela e a navegação. Os homens desfrutavam de uma vida sem dores, sem doenças. Porém, no céu, Zeus reinava soberano e, vendo a criação de Prometeu, exigiu honras dos recém-criados humanos. Prometeu agiu como advogado das suas criaturas e resolveu enganar Zeus. Em cólera, o deus dos deuses recusou aos mortais o último dom que necessitavam para manter-se vivos, o fogo. Mas o astuto Prometeu já sabia o que fazer. Apanhou o longo caule de Nártex, aproximou-se com ele da carruagem do sol e assim colocou-o em brasa incandescente. Com essa semente de fogo voltou para a terra e logo a primeira fogueira lançava suas chamas em direção aos céus. Zeus irritou-se ao ver o brilho do fogo entre os mortais e, uma vez que não podia mais confiscar o fogo, concebeu para eles um novo malefício. Pediu ao seu filho Hefesto, deus do fogo, famoso por sua arte, para fazer-lhe uma estátua de pedra retratando uma linda donzela, e então vários deuses deu a esta estátua vários dons. E Afrodite lhe concedeu todo o encanto do amor. Zeus a nomeou Pandora, que significa a que possui todos os dons. Mas esses dons eram presentes maléficos para a humanidade. Assim, Zeus colocou a Virgem à terra e todos os humanos admiraram a beleza dela. Porém, ela se aproximou de Epimeteu, o ingênuo irmão de Prometeu. A primeira mulher entregou a ele uma caixa. Prometeu havia-lhe dito para não aceitar nenhum presente de Zeus, mas Epimeteu esqueceu de tais palavras e então abriu o presente de Pandora. E da caixa ergueu-se o mal, como uma nuvem negra, espalhando pela terra com rapidez de um raio. Mas um único dom benéfico ficou escondido no fundo da caixa: a esperança. E foi assim que os primeiros homens e a primeira mulher foram criados na mitologia grega. E não se esqueça de se inscrever no canal para saber muito mais sobre a mitologia grega, porque aqui vai ter bastante. Avançando agora entre os tempos e os mundos, pousamos na mitologia nórdica. Não havia nada, apenas
o caos, que era o nada do mundo. Não havia céu e nem terra, apenas 3 reinos: Ginnungagap, o grande abismo vazio; Muspelheim, a terra do fogo; e Niflheim, a terra do gelo. Ginnungagap ficava localizado entre Muspelheim e Niflheim. Niflheim possuía muitas névoas geladas. Essas névoas começaram a subir vagarosamente até o abismo de Ginnungagap, formando um imenso bloco de gelo. Sobre esse gelo começou a descer o calor vindo de Muspelheim, fazendo com que o bloco começasse a derreter lentamente. E esse encontro entre o calor e o frio possibilitou as condições perfeitas para o surgimento do primeiro ser vivo, um gigante chamado Ymir. Ymir descansava sobre a camada de gelo, mas o calor que vinha de Muspelheim não parava de descer, fazendo com que o gigante suasse muito. E das gotas de suor que caíram, surgiram 3 gigantes e uma vaca. Quando a vaca despertou e passou a se alimentar lambendo o gelo salgado que estava sobre a pele de Ymir, fez o gelo derreter e assim libertou o gigante do gelo. Dia após dia, a vaca lambia o gelo e dali começou a nascer um ser chamado Buri, que é considerado o ser que deu origem aos deuses, pois os primeiros deuses nasceram de seu filho Bor. Buri e Bor passaram a travar diversas batalhas contra os gigantes. Bor casou com uma das gigantes, com a qual teve 3 filhos, Odin, Vili e Ve. A rivalidade entre os deuses passaram de pai para filho. Assim, Odin acaba saindo vitorioso, matando Ymir. E dos restos mortais do gigante, Odin, Vili e Ve criaram o universo e o reino dos humanos, a qual deram o nome de Midgard. Toda a terra do planeta foi feita com a carne do gigante. Seu sangue deu origem aos rios, lagos e oceanos. Seus dentes e ossos originaram as formações rochosas, montanhas e pedras. Enquanto utilizavam a carne do gigante para a construção da terra, os deuses encontraram uma grande quantidade de vermes. Incapaz de destruir as criaturas que estavam vivas, Odin decidiu separá-las e criar mundos diferentes para eles. Os vermes tinham características distintas, sendo uns mais violentos e outros mais agradáveis. Aos mais agitados, ele deu o nome de anões, e aos mais educados e nobres, deu o nome de elfos. Após a criação dos 3 reinos, Odin e seus irmãos decidiram colocar a caveira de Ymir no céu, originando as nuvens, e do fogo de Muspelheim deu origem ao sol, à lua e às estrelas. E assim, Odin, Vili e Ve criam o primeiro homem e a primeira mulher a partir de um tronco de madeira, e os dois foram os responsáveis por originar toda a raça humana, e a ele foi dada a responsabilidade de cuidar de Midgard, a terra dos homens. E essa é a história das 3 Gênesis que eu mais gosto. E deixa aqui nos comentários se você quer saber sobre outra mitologia, que com certeza eu trago no canal. E se você gosta de mitologia, história e fantasia, se inscreve para não perder mais nada. E se quiser conhecer o meu livro O Destino da Espada, o link está na descrição. Então, até a próxima!